pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Excel Coaching. Hoje vamos ver como alterar a cor de fundo de uma célula e também mesclar e centralizar células. Bem, para exemplificar aqui, eu tenho uma tabela com produto, quantidade, preço e total. E para a gente melhorar essa questão de design, essa questão de embelezamento da nossa tabela, para darmos um estilo, a gente utiliza essa opção de alterar a cor de fundo de uma célula. Vocês veem aqui que a nossa tabela já tem contornos. Os contornos são bem simples de serem aplicados, mas a gente quer colocar também uma cor de fundo para destacar a coluna específica, como por exemplo a coluna de quantidade, de preço e de total. Bem, para isso a gente vem aqui, seleciona a célula que a gente quer trabalhar, ou o conjunto de células também funciona. E aí a gente vem aqui na guia página inicial e selecionamos essa opção aqui, ó, cor de preenchimento. Abrimos aqui para obtermos mais opções e aqui temos um degradê de cores que podemos escolher com a possibilidade de pré-visualização. Então vocês verem que mesmo sem clicar eu consigo estar pré-visualizando, passando o cursor em cima de cada cor. Então eu posso usar uma das cores que estão aqui no nosso Excel, ou eu posso também obter mais cores clicando nessa opção. Aqui são todas as cores que o Excel já mostra pra gente, mas tem como a gente personalizar em RGB. Então, RGB de 0 a 255, tanto da cor vermelha, ou verde ou azul, a gente consegue estar definindo. Ou apenas vindo aqui e arrastando o cursor do mouse. A gente pode mudar também aqui para WSL, que é uma outra opção de cor, não muda muito. E todas as cores que você personalizar aqui, automaticamente vão para essa barra de cores recentes. Então a gente consegue também escolher as cores a partir dessas cores recentes. Escolhi aqui uma cor e pronto. Vocês viram aqui que a cor de fundo foi alterada. Então, como a cor de fundo de uma célula não vai alterar o valor, não vai alterar o dado que está sendo incluído, apenas o que você pode fazer é talvez mudar a cor do seu dado para uma cor que tenha o melhor contraste com a cor de fundo da nossa célula. Vocês viram aqui que o branco foi a melhor. Eu posso realizar essa pintura em mais de uma célula. Então eu seleciono uma série de células aqui. Venho e escolho a mesma opção de preenchimento. Escolho uma mesma cor ou uma cor diferente. E pronto. A gente conseguiu aplicar com sucesso. Bem, uma outra coisa bem interessante que o nosso Excel deixa a gente fazer é com relação à mesclagem e centralização de células. Bem, vocês veem aqui que eu tenho um título aqui, que é o título da nossa aula, que é alterando cor de fundo da célula e mesclando as células. E esse título está meio desproporcional com relação ao tamanho da nossa célula. Então a gente poderia vir aqui e personalizar, mas mesmo assim ainda não está tão interessante. Por quê? Porque as células não estão mescladas, as células estão individuais. Então, por exemplo, aqui eu tenho o dado da nossa célula, então vai acontecer o seguinte. B7 é a célula que eu estou utilizando no momento, que é alterando a cor de fundo da nossa célula, que é o nosso título. Bem, se eu não tiver nada escrito na célula ao lado da célula que eu estou utilizando agora de título, ele vai mostrar todo o texto. E agora, se eu vier na célula ao lado e inserir algum dado, ele automaticamente vai deixar de exibir o conteúdo que está na nossa célula. Então o Excel faz essa compressão do dado. O dado ainda existe, você pode estar lá diminuindo, aumentando a fonte, mas uma situação interessante que a gente pode realizar, tanto para a questão de design quanto para a questão de funcionalidade, é mesclar um conjunto de células. Então vamos fazer isso. Para fazer isso, eu seleciono primeiramente a minha célula. Após isso, eu seleciono o conjunto de células nas quais eu quero realizar a mesclagem. Quando eu digo mesclagem, quer dizer que eu estou unindo as nossas células. Venho aqui na guia página inicial e venho na opção de alinhamento, que é mesclar e centralizar. Então aqui em opções de mesclagem, eu tenho a opção de mesclar e centralizar. Ele vai automaticamente mesclar todas as células e centralizar o dado que eu tenho na minha célula que eu inseri o dado. Ele vai centralizar em relação à altura e à largura de todas as células mescladas. Eu tenho essa segunda opção, que é mesclar através de, que ele vai mesclar todas as células que a gente selecionou e mostrar isso através de uma linha grande apenas. As colunas continuarão sendo as mesmas. Eu tenho aqui a opção tradicional, que é a de mesclar células. Ele vai só mesclar, não vai centralizar. E aqui eu tenho a opção de desfazer a mesclagem. Bem,
Vamos realizar aqui a opção de mesclar e centralizar. E vocês viram que as células foram mescladas. Agora, quando eu trabalhar com esse conjunto de células, por exemplo, eu vim aqui selecionar elas, elas vão se comportar como uma célula apenas. Então, eu posso alterar o meu dado aqui e o meu dado será alterado como se fosse apenas uma célula. Bem, eu posso fazer cálculos também, eu posso fazer operações, mas se a gente continuar vindo aqui em visualização, vamos perceber que o endereçamento dela, que o endereço, que a posição dela, ainda assim vai ser a coluna B, linha 7. Apesar de, se eu ir em uma célula ao lado, ela vai se comportar com o padrão do Excel, sendo a S7. Certo? Então, o comportamento é de uma. Bem, a gente viu aqui que conseguimos mesclar. E, além disso, a gente consegue fazer todas as funções e todas as personalizações que uma célula comum teria. Como, por exemplo, vimos aqui e adicionamos um preenchimento. O preenchimento foi modificado da mesma forma. A gente pode vir aqui também alterar a cor da fonte dos nossos dados, que o funcionamento é o mesmo, certo? Então, é um recurso bem interessante que a gente pode aplicar no nosso Excel. Quero retirar essa mesclagem de células aqui, seleciono a minha célula e desativo a opção de mesclar e centralizar, que ele vai voltar ao seu padrão original.